Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao projeto Escrita Criativa. Eu sou a Yumi Teruya e hoje eu vou ensinar vocês as minhas 10 dicas para escrever melhor. Primeira dica. Observe. A observação ela é um exercício muito interessante de você estar fazendo para poder estar melhorando a sua habilidade de escrita. Algum dia, assim, você sai sozinho e começa a observar as pessoas, como elas falam, como elas agem, como elas interagem umas com as outras, os movimentos que elas fazem. Ou então você pode estar observando o próprio ambiente onde você está, por exemplo, as árvores, os pássaros, os diferentes sons que você consegue escutar estando no mesmo lugar. E outra coisa também que você pode fazer com a observação é perguntas. E essas perguntas são perguntas chaves para você estar criando uma história. Por exemplo, você foi numa praça num dia qualquer e nessa praça você vê que tem uma senhora passando. E daí você pode se perguntar, por que essa senhora está aqui? Como ela chegou até aqui? O que ela estava fazendo antes? O que ela teve que fazer no passado para poder estar aqui agora? O que ela vai fazer no futuro depois que ela sair daqui? A partir dessa observação, a partir dessas perguntas, você pode estar criando um roteiro para uma nova história. Às vezes a gente está escrevendo e a gente para e pensa, putz, como é que é isso na vida real? Porque geralmente a gente quer que os diálogos e as ações a gente consiga relacionar com as coisas da realidade, mesmo que seja uma história de ficção ou fantasia. A segunda dica, sinta. Sim. Sinta. As emoções, elas são muito importantes no processo de escrita. Você tem que tentar ao máximo sentir o que o personagem tá sentindo, ou então transferir os seus sentimentos através da escrita. Quando você lê depois, você consegue sentir. E se você precisar, você vai escrever chorando, você vai escrever dando risada. Você tem que ser capaz de tocar alguma pessoa com as suas palavras. E você vai conseguir isso através dos seus próprios sentimentos. Vamos dar uma comparada agora. Você abriu um livro e neste livro tem a seguinte frase: Joãozinho caminhou pela rua e pensou em sua amada. Nessa hora ele decidiu que iria visitá-la. É uma frase assim bem objetiva. Se isso fosse um romance, aquela coisa assim que deixaria você toda assim, meio assim, você poderia colocar mais sentimento nessa frase. Joãozinho caminhava pela rua, mas ele não estava interessado nas coisas que estavam ao seu redor. O som dos pássaros não o distraía, o balançar das folhas tampouco. Uma coisa bem poética. Ao olhar o caminho adiante, notou uma flor e ao encarar suas pétalas, lembrou de sua amada, da sua risada, do seu sorriso, dos seus olhos encantadores. Joãozinho parou de repente e sentiu saudade. Logo decidiu que visitaria sua amada. Então, assim, é uma coisa muito mais profunda. Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Terceira dica, anote. Se você ainda não faz isso, você deveria começar a fazer. Nós, escritores, geralmente somos pessoas muito criativas. Então, o nosso cérebro tá, 24 horas por dia criando e imaginando e pensando. Muitas vezes eu tô no trabalho e daí eu tô pensando na história e não tô pensando no que eu tô fazendo. Isso é uma coisa que eu deveria melhorar. E muitas vezes nesse processo criativo que acontece involuntariamente, a gente acaba surgindo com novas ideias. E essas novas ideias podem acabar se tornando algo a mais se depois a gente conseguir lembrar delas. Então por isso que é muito importante você ter algum caderninho ou então anotar no bloco de notas do próprio celular, porque muitas vezes essas pequenas ideias que surgem assim do nada são as melhores ideias. Preste atenção nelas, é um sinal. Quarta dica, deixa a ideia madurar. Tem muita gente que depois que termina um livro já quer publicar logo assim de cara, acabei agora, eu já tô procurando editora, só que muitas vezes a história tá muito fresca ainda, e ela ainda não tá preparada pra entrar no mercado. Ao longo dos anos, a gente acaba amadurecendo, e com essa maduração, a gente acaba tendo outras opiniões sobre determinados assuntos. É legal você, por exemplo, deixar o seu texto descansando, e eu tenho certeza que já aconteceu alguma vez com vocês, de encontrarem textos antigos que vocês escreveram, sei lá, 5 anos atrás, e daí vocês leem e falam, eu escrevi isso? Nossa, mas que horrível! Por que eu escrevi assim? Por que eu pensava assim? Ai, que horror! Ou então vocês já encontraram textos antigos que você leu e pensou, meu, eu escrevi isso? É maravilhoso. Deixar o seu texto descansar um pouco, nem que seja por um mês, é bom pra você estar avaliando se ele já tá pronto pra chegar na mão dos seus leitores. Quinta dica, tenha arquivos com dados. O que seria esse arquivo com dados? São os dados dos personagens, dos lugares, são informações importantes pra trama. Por exemplo, você começou uma história falando que a Joana gostava de torta, e no final você termina a história falando que a Joana
odeia torta. Foi um exemplo muito ruim. Você tem que manter uma consistência na sua história pra não perder tanto a credibilidade dela. Às vezes, a gente também acaba demorando pra escrever um livro. Então, o tempo vai passando e, querendo ou não, a gente acaba esquecendo de alguns detalhes. É interessante manter esse arquivo pra manter a história constante e consistente. Sexta dica: use papel. A gente tá acostumado em escrever em celular, nos tablets, no computador. É tudo muito virtual. A gente tá constantemente usando abreviações ou então emoticons pra expressar sentimentos. Quando a gente escreve dentro desse mundo tecnológico, a gente acaba pegando essas certas manias, assim. Eu acho que quando você escreve no papel, você tá forçando a sua própria mente a pensar mais sem esse auxílio tecnológico. Quando você escreve no papel, você tá sentindo o lápis, você tá sentindo a caneta, você tá escrevendo com a sua própria mão. Uma coisa, assim, mais palpável. Além disso, é bom pra treinar a ortografia. 7. Revise o seu texto. Eu sei que tem muita gente que fala: ai, mas eu vou revisar todo o meu texto. Por que serve o revisor da editora? A partir do momento que você quer ser um escritor, mesmo que você não conheça todas as normas da língua portuguesa, mesmo que você não seja um professor, ou mesmo que você não tenha estudado linguística, uma boa noção do português você deve ter. É muito importante você revisar o seu texto para ter tudo certinho, com todas as palavras certinhas. Então leia e releia e ache os erros e mude o que for necessário para a leitura correr melhor, principalmente quando você é um escritor independente, que você não tá tendo a ajuda de um revisor, que é você sozinho que tá fazendo todo o trabalho. Revise, porque a partir do momento em que os leitores começam a achar muitos erros, o seu livro vai perdendo a credibilidade. Então, peça ajuda de alguém para estar lendo o seu livro antes de estar sendo publicado. E além de revisar o seu livro na gramática, é muito importante você revisar ele na estrutura. Se as configurações que você colocou na parte de diagramação estão certas. Oitava dica: reescreva quantas vezes for necessário. Vamos voltar um pouco naquela dica de maduração. Você deixou o seu livro descansando e daí você vai ler ele de novo e daí você vê que não é exatamente aquilo que você queria passar, ou então a história não te agradou. E o que você vai fazer? Obviamente, reescrever. E esse processo pode ser um processo demorado, pode ser um processo cansativo, mas eu acho que assim, você deve reescrever quantas vezes for necessário para que a história te agrade. Porque, primeiramente, a história tem que agradar a você mesmo. Porque como você pode soltar uma história que não te agrada pros leitores? Porque você não gostaria que um autor assim fizesse um livro de qualquer jeito, que ele não gostou e falou: lê aí, pegue. Eu mesma já tô pensando em reescrever um livro pela sexta vez para que ele fique melhor. Tudo que você aprende de novo, é bom você estar aplicando nos seus livros, se você pode estar aplicando. É interessante você estar escrevendo para deixar a sua obra cada vez melhor. Nona dica: saiba receber críticas e mudar com elas. Como escritor, muitas vezes a gente se sente doído com comentários ruins, mas a gente tem que aprender a separar as críticas construtivas das críticas destrutivas. Porque, como já dizia Taylor Swift, haters gonna hate. E como você pode conseguir essas críticas construtivas? Você pode estar pagando alguém para fazer uma leitura crítica do seu livro, ou então você pode estar enviando para algum booktuber. Só que daí você tem que prestar atenção, porque existem booktubers e booktubers, né? Vê algum confiável que você sabe que faz uma resenha legítima, porque as más línguas falam que existem assim, né, booktubers que cobram um pouquinho a mais para você fazer uma resenha positiva, e tem outros que, se você cobra normal, eles fazem a resenha do que eles realmente acham. Então você tem que ver com qual tipo que você tá lidando, e daí você tem que aprender a ouvir essas críticas, ver se eles estão realmente certos ou se é uma opinião pessoal, porque cada um tem um gosto diferente. A gente pode ter lido o mesmo livro e eu achar que o livro seja horrível e uma outra pessoa achar que o livro é maravilhoso, mas você tem que prestar mais atenção nas críticas de escrita. Por exemplo, eu achei que tinha muito diálogo e pouca descrição, tem muito ponto de exclamação, tem muita reticências, tem muita coisa em parênteses, a construção do personagem tá confusa. São esses tipos de críticas que você deve estar prestando atenção, não críticas do exemplo: eu achei a sua história uma porcaria, não quero. Ai, que horrível. No fundo, eu sei que escutar críticas dói, todo mundo dói. Se você falar que não dói, é porque você tá mentindo. Mas guarda esse orgulho e aprenda a escutar, e aprenda a mudar e melhorar cada vez mais. E a 10ª dica, a dica mais importante, a dica que faz com que os livros se tornem best-sellers, a dica mais importante que você vai ouvir na sua vida: escreva com o seu coração. Eu sei que pode parecer meio clichê, eu sei que pode parecer meio cafona,
mas essa é a verdade. Não tem ninguém melhor do que você pra poder estar escrevendo a sua história, a história que você criou, a história que você pensou. Eu sei que tem muita gente aí fora, eu sei que tem muitos posts, inclusive, que falam um monte de coisa que você não deve fazer na sua obra. Daí você fica se prendendo, se segurando, porque você fala, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Quando você escreve com seu coração, quando você sabe que a história saiu de você, com as suas palavras, você colocou a sua paixão naquilo, você colocou todo o seu esforço naquilo, a história vai ser boa. Não se prenda nessas dicas em que as pessoas falam. Não use clichê. Não faça trilogia. Nem pense em criar outros mundos ou então outras línguas. Você não é especialista, você não é historiador, você não é linguista. Não escreva outros livros que estão situados em outro país. Você nunca morou na Europa. Como você sabe como funcionam as coisas lá? Não escreva livros de bruxos, porque já tá muito saturado no mercado. Você quer que eles falem que o seu livro está plagiando Harry Potter? Nem pense em escrever livros de semideuses. Já tem muito. Rick Riordan já escreveu sobre todos os deuses. Você vai fazer o quê? Ai, tá muito na modinha essa coisa de ciclite. E você vai entrar nessa modinha também? E daí você fica ouvindo o tempo todo essa coisa de não escreva sobre isso, não escreva sobre aquilo, não use isso, não use aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E fica não. Você vai assim diminuindo de tamanho e daí você vai ficando, tá, mas o que eu faço? Eu não posso escrever sobre aquilo que eu gosto, então o que eu vou fazer? Nunca escute essas pessoas, porque elas não têm nenhuma moral pra estar falando que você deve ou não escrever. Porque a única pessoa que conhece a sua própria história é você mesmo. Ser escritor não é e nunca foi fácil. Mas sabe, se você coloca o seu esforço, se você acredita na sua história e você corre atrás daquilo, você vai conseguir. Algum dia você vai conseguir. Talvez não hoje, ou talvez não amanhã, mas algum dia você vai estar conseguindo aquilo que você quer. Se você realmente acredita, você vai conseguir. E não importa o que os outros digam, não importa se você não tem apoio. Só basta acreditar em você mesmo. É isso que é mais importante. Haters gonna hate e você vai continuar escrevendo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas 10 dicas para escrever melhor. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, de curtir, de comentar. Qualquer dúvida é só colocar aqui. Vale lembrar que o Projeto Escrita Criativa tem um grupo no Facebook onde vocês podem estar interagindo. Além do grupo do Facebook, a gente também tem a página do Facebook onde vocês podem estar sabendo todas as novidades que acontecem lá no projeto. Beijos e até a próxima!